E o que às vezes acontece nas relações internacionais é que algumas instituições internacionais que são, eu reitero isso sempre, é triste dizer isso, mas todas as instituições internacionais são criadas para atender à vontade dos países fortes que a criaram. Ninguém cria uma instituição para perder poder. Mas já houve momentos em que essas instituições, os países mais fracos, descobriram mecanismos para tentar tirar vantagem disso. Vou dar um exemplo. A OMC. A OMC, a Organização Mundial do Comércio, foi criada, obviamente, com o apoio dos Estados Unidos para garantir a liberalização do comércio mundial. Eram interesses que eles tinham e outros demais países tinham. Pois bem, um dos setores, e aqui isso interessa particularmente o Brasil. O Brasil tem um agronegócio muito forte. Setores do agronegócio nos Estados Unidos e na União Europeia são mais fracos que os nossos. Como é que eles sustentam, então, com subsídios? O governo paga para que os agricultores desses países produzam. Porque eles consideraram que melhor isso do que não produzirem, isso geraria uma situação de insegurança alimentar, enfim, não vale a pena aqui argumentar o porquê. O fato é que, não houvessem esses subsídios, a agricultura brasileira teria mais condições de concorrer com esses setores. E o Brasil pleiteou isso nos anos 2000. Ué, vocês não criaram esse órgão aqui para liberalizar o comércio, para diminuir tarifas de importação e para diminuir subsídios? Vamos lá. Vamos levar adiante. Quando os Estados Unidos perceberam que isso estava sendo utilizado contra eles, eles começaram a esvaziar as funções efetivas. Danadinho. E é normal. Mas isso, gente, isso é normal. A área de livre comércio só funciona quando é para eles. Agora, a gente quer uma área de livre comércio que só para os países da América do Sul. Não. E qual que é a questão que é importante nessa expansão da OTAN? Às vezes a gente pode tomar determinadas medidas, a gente tem que poder bancar. Sabe quando a gente joga pôquer? Tu tá blefando? Blefar é um perigo. Se alguém quiser pagar para ver... Agora, se de repente tu é um grande jogador, tu consegue convencer as pessoas, o teu blefe pode funcionar. Mas se tu blefar sempre, tem um risco. Uma hora as pessoas vão se dar conta. Então, quando os Estados Unidos, por meio da OTAN, fizeram essa expansão, muitos especialistas de relações internacionais estadunidenses também alertaram para o risco de que viesse a dar problema. E um deles foi o George Kennan. O que é o George Kennan? O George Kennan foi um cara que foi secretário de Estado dos Estados Unidos no início da Guerra Fria. Ele é considerado por muitos como o pai da Guerra Fria, porque ele escreveu um artigo numa revista importante de política externa, chamada Foreign Policy, e ele não assinou o artigo. A revista está assinada com um X. Fez uma coisa meio misteriosa, assim. E nesse artigo ele dizia, se está se criando uma cortina de ferro da União Soviética na Europa. A União Soviética está colocando o mundo livre em risco. Os Estados Unidos têm que combater a União Soviética. E essa política, essa posição do George Kennan, ela ajudou a nortear então, o governo norte-americano na época, do senhor Harry Truman, para adotar medidas contra a União Soviética. Pois bem, pulo. Em 1997, quando estava acontecendo a expansão da OTAN, George Kennan, já um velhinho de 90 e tantos anos, deu uma entrevista em que ele disse, essa expansão é equivocada. Por quê? Porque ele não concorda com a expansão? Não. Ele diz, os Estados Unidos estão tentando proteger países, estão dizendo que vão proteger países que eles não têm nem interesse, nem a condição de proteger. Olha o que aconteceu agora na Ucrânia. Se falava antes de a Ucrânia entrar na OTAN. Qual foi a primeira coisa que o governo Biden disse? Não vamos mandar tropas para a Ucrânia. Então é o perigo de blefar. Não adianta se colocar com alguém que vai proteger se tu não tem interesse. Isso é perigoso. Isso pode se virar contra ti no futuro. Então, e agora, por que isso aconteceu? Bom, pode ser por N motivos. A gente pode pensar que nos anos 90 houve talvez um excesso de confiança nos Estados Unidos. Às vezes acontece. Quando tu está ganhando muito, tu acha que vai ganhar sempre, vai ganhar de todo mundo. Falta de humildade, isso aí, qualquer filósofo de qualquer tradição vai nos ensinar que a falta de humildade é o primeiro caminho para a derrota. O ego muito alto. O ego muito alto. Pode ser por isso, pode ser por outro fator, pode ser por uma questão de compreensão do mundo que eles estavam vivendo, uma janela de oportunidade, enfim. Mas o fato é que isso aconteceu, e o fato é que os Estados Unidos não têm interesse, efetivamente, de arriscar uma terceira guerra mundial para proteger a Ucrânia. Sim. E é compreensível. Então, a gente chega num mundo hoje em que tu tem uma área que é fundamental para a Rússia, que é básica para a sua segurança,
para eles, e de novo, não interessa aqui se vai haver uma nova invasão à Rússia ou não. É assim que os russos se sentem. Certo ou errado, os russos se sentem assim e os russos têm poder para fazer valer o seu sentimento. Então a gente tem que entender isso. Pode não concordar, óbvio, os países podem até retaliar, como de fato estão retaliando, é normal. Perguntaste antes, né? Mas será que o Putin tem um interesse em recriar uma União Soviética? Aí a gente tem duas questões. Primeiro, o Putin de fato já deu um discurso em que ele disse que o fim da União Soviética foi a maior tragédia geopolítica do século XX. Ele disse isso. Então, nesse sentido, sim. O Putin tem consciência de que com o fim da União Soviética, a Rússia perdeu força, perdeu poder, perdeu prestígio. E aconteceu ainda um episódio em 99 ali do bombardeio da Sérvia, que era um aliado da Rússia, que foi algo muito ruim para os russos. Os russos se sentiram muito humilhados. Toda a questão da operação da OTAN no Kosovo, né? Os russos sentiram, olha, eles estão me humilhando aqui, eles estão bombardeando um país que é meu aliado. Os russos se sentiram muito mal com aquele momento, e o Putin foi para o poder logo depois disso. E não é por acaso. Então, tem uma questão importante aí. Agora, ele quer recriar a União Soviética? Claro que não. Putin não é comunista. Pelo contrário, Putin é anticomunista. Inclusive, no discurso que ele deu, dizendo que a Ucrânia não teria legitimidade, não existiria Ucrânia, que o povo ucraniano e o povo russo são a mesma coisa, e ele chega até a dizer que a Ucrânia é uma invenção bolchevique. E também por que ele está dizendo isso? Porque ele sabe que existe um sentimento anticomunista muito forte na Ucrânia. Então tem um quê de provocação aí. A Ucrânia só se começou a falar em Ucrânia quando os comunistas tomaram o poder. Vocês não são anticomunistas? Então, por que vocês estão se colocando dessa forma? Né? Então, esse ponto... E até para a questão assim de dominação, de avanço para retomada da União Soviética, essa seria uma ofensiva muito fraca, se o objetivo fosse esse. Né? A gente olha, né, as imagens de bombas, aviões e tudo, aquilo ali é fraco perto do poder que a Rússia tem, se eles realmente tivessem o objetivo de conquistar. Né? O caso ali, eles querem causar o empecilho ali, porque eles querem dar o alerta para a OTAN, para os Estados Unidos, principalmente. Claro, isso prejudica a Ucrânia, porque a Ucrânia está no meio, é o território da Ucrânia que está sendo, né, o meio de uma briga entre dois gigantes ali, né? Mas a questão de expandir território, de retomada de territórios da União Soviética, não digo que o Putin não vislumbre isso, mas que se hoje esse fosse o objetivo, a ofensiva estaria muito, muito mais hostil. Não só na Ucrânia. Né, para a Polônia também, que está recebendo os imigrantes, toda aquela faixa ali que vai circular a Rússia e que tem alguma intenção, né, relacionada à OTAN, que tenha um viés mais voltado ao Ocidente, estaria hoje sendo ameaçada pela Rússia. Então, hoje tu percebe que o objetivo do Putin é muito mais do que está ali no livro de defesa. Eu estou me sentindo ameaçado, eu vou colocar as minhas tropas ali para garantir que o meu território não seja ameaçado, vou fazer com que eles recuem. E, claro, isso é muito mais uma questão responsiva a essa vontade da OTAN de né, anexar a Ucrânia. Anexar não, né? No caso, expandir a área de influência, né? Anexar já vai muito pro eixo territorial, assim. Mas isso é muito mais uma atitude responsiva, então, do que um desejo do Putin de tomar a Ucrânia. Né? Ele não tem o interesse de tomar a Ucrânia para si como território russo. Sim. Mas de que aquilo siga sendo da forma como estava, uma zona ali, um cinturão, né, de defesa para a Rússia, que não chegue as tropas ali na fronteira. Então, o objetivo hoje é garantir a defesa. Não vou dizer que não possa acontecer, porque tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas que se o objetivo realmente fosse esse, eu acho que o emprego do esforço militar russo seria muito maior.